Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, amigos de caminhada! Como é bom estarmos juntos todas as noites, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Esta semana temos muitos feriados, não é mesmo? Então, espero que vocês possam ter paz, carinho em família e estejam com todos aqueles que vos amam, pois o amor cura. O amor nos traz alegria e com amor tudo podemos vencer. Não fique triste, não fique sozinho. Ame incondicionalmente. Continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Hoje teremos a última leitura deste livro, que seria a leitura 98, porém ela não traz uma numeração. Leitura: Hino à Terra. Dadivosa Mãe Terra, augusta e boa, quantas vezes busquei-te ansioso e aflito o regaço fecundo, sonhando realizar-me nos teus braços, e quantas vezes me deixaste terna, surgar-te os seios úberes e fortes, refazendo minhas forças esgotadas no turbilhão de 1000 vidas já vividas e na fúria selvagem de 1000 mortes. Teu sol, teu mel, teu chão, teus oceanos, tudo que é teu me deste, Mãe amante. Em ti fui pó, fui peixe, árvore em flores, aprendi a chorar nos teus desertos e aprendi a gozar nos teus amores. Águia, gigante, anão, de pé, de rastros, conheço do teu céu todos os astros. Por isso te amo e me deslumbro ante a grandeza esplendida e sublime da vida que fervilha nos teus poros. Ah, o teu cheiro de mato, o teu cheiro de carne, a força magnética e divina que flui dos teus abismos. Terra, da última vez que morri, deixei-te aflito, chorando os meus amores, com saudades de ti, dos teus encantos e das tuas dores. Já não me vibra mais a mente em fogo, torturada de equações, números, datas, lembranças nebulosas, coisas rotas. Se algumas vezes pego-me fugindo, varando em pensamento mundos outros, para além das galáxias do sonho, é que sei que de novo vou deixar-te na grande compulsão renovadora que vai levar-me outra vez para outro ninho. Mas um dia regressa ao teu regaço, e nos teus almos abraços maternais voltarei a sentir-te o doce abraço, e viverei no teu seio uma vez mais. Hernani Santana. E assim, meus irmãos, o nosso amigo conta as suas experiências das suas inúmeras reencarnações. Assim como todos nós haveremos de novo a retornar
e de novo relembraremos, com saudade ou não, de tudo o que passamos e aprendemos, mas sempre sabendo que, assim como viemos, um dia haveremos de retornar, neste processo contínuo de aprendizagem e evolução espiritual. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a doação feita por uma de nossas ouvintes, em nome de Ana Lúcia Viana Mota, que Deus a tenha. Sua generosidade e carinho com as nossas vovós muito favoreceu no conforto, em seu conforto aqui na casa. Gratidão aos nossos padrinhos de placa, que com suas doações de R$120 estão agilizando o serviço de colocação das placas. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Mais uma perguntinha. Se você tem, por um acaso, um micro-ondas que deseja doar, pois o nosso queimou. Mandamos consertar, mas quase foi o preço de um novo. Então, se você tem algum que você queira doar, por favor, fique à vontade. Agradeço o envolvimento de todos com suas preces, suas doações, lembrando que um pouquinho de cada um faz um montão e logo estamos com certeza realizando com estas doações as melhorias em nossa casa. Quando você vier aqui no almoço, você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali e estamos deixando de um jeitinho mais confortável. Nossa campanha da cadeira do papai ainda continua, pois o objetivo hoje nós temos 32 vovós e eu conto com a sua colaboração, também enviando para o nosso bazar itens de cama, mesa, banho, itens de casa, adereços, objetos, roupas, calçados, brinquedos, enfim, tudo se torna algo que contribui para o nosso bazar. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, que também aniversariam agora em abril. Você também faz anos em abril e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso carinho e um beijinho. Não deixe de comemorar, compre um bolinho, cante parabéns e faça o seu desejo. Que Deus ilumine a sua vida cada vez mais.
agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, o amor, a fraternidade, o carinho, vamos aos alimentos não perecíveis, que faz bem ao corpo, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e ingredientes para o mingau, como aveia, achocolatado, mucilon, esses pozinhos que a vovó ama no seu mingauzinho. E para a nossa casa ficar bem cheirosa, o material de limpeza, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, nós gastamos bastante, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não consegue trazer todos esses itens para a nossa casa, mas você gostaria de doar? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Anote o número do Pix Santander: 21 9983 69 710, ok? Então, o novo Pix do Santander: 21 9983 69 710. Você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Fique à vontade, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Ou você pode dar uma passadinha no centro da cidade, se caso ficar mais perto para você. Lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O contato da sala é 3190-3873. A Simone fica lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar os nomes para a prece. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Também mudou. Agora temos um novo e-mail, ok? Atenção para o novo e-mail: nomesparaaprece@gmail.com, ok? Anotaram? Tudo certinho aí? Então, agora que vocês anotaram, e se vocês também preferirem escrever um e-mail para contar como o programa está chegando na sua casa, anote o nosso e-mail: contato@ace.paulodetarso.org. Você gostaria de visitar o YouTube e ouvir de novo alguma programação que você perdeu aqui da Ave Maria? Então, da evocação da Ave Maria? Então, você pode acessar pelo YouTube. Digite na barra de procura, de pesquisa, @ACE Paulo de Tarso. Você já está seguindo a gente no Instagram? Então, vá lá! Anote, por favor: assistência _espírita _Paulo. E você também poderá acompanhar através do Instagram nossos almoços, nossas festividades, o que as vovós têm feito de novidade, e vocês vão adorar acompanhar a vida de nossas vovós lá na assistência
Paulo de Tarso. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários
ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos estudar o tópico O Mal e o Remédio. Faz parte das Instruções dos Espíritos. É o item 19. É uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1863. Diz ele: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos, e por mais agudas e profundas que sejam vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias que lhe haja restituído brilho e alvura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Tende chegado ao último grau de abjeção da miséria, deitado sobre um monturo, disse ele, referindo-se a Jó, a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo?
Mas ainda que chorasses e sofresses a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara e a causa dos vossos males no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados na terra. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. Por que murmurar agora? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória e que, se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, dele ao morrer se desprenderia uma alma de resplandecente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé e o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Senhor marcou com seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem fé como amparo será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glórias ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que as suas almas se alegrem, porque Deus os acumulará de bem-aventuranças. Bem, essa mensagem de Santo Agostinho é linda. É uma mensagem de esperança, de consolação, porque está nos dizendo, por mais difíceis que sejam nossas agruras hoje, por mais complicado que esteja o nosso cenário, nós temos o recurso da fé, da certeza que aquilo vai passar, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Temos fé nisso, temos fé na vida futura. É o de que trata este capítulo aqui. A bem-aventurança dos aflitos é ter fé que aquilo um dia vai terminar. Não é para toda a eternidade aquilo. E para aqueles que não têm fé, qual é assim, a pena que eles passam? É a aflição. Além do sofrimento pelo qual estão passando, tem a aflição de não ver aquilo resolvido. Então, irmãos, perseveremos com fé. E aí sim, nós vamos poder dizer que somos realmente bem-aventurados. Vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, número 37. A Estranha Crise. O mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. A carência do pão em determinados distritos
é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Corrige-se a inflação, podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação de trabalho. A epidemia é sustada pela vacina. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais aflige os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância que, desde o travo de amargura que sugere o desânimo, a violência do ódio que impede ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema, que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo humano. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes. Benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Consultem-se nos fóruns autênticos hospitais de relações humanas, os processos por demandas, questões salariais, divórcios e desquites baseados na intransigência doméstica ou na incompatibilidade de sentimentos. Reclamações, indenizações e reivindicações de toda a ordem. E observe-se, para além dos tribunais de justiça, a animosidade entre pais e filhos, a luta de classes, as greves de múltiplas procedências, as queixas de parentela, os duelos de opinião entre a juventude e a madureza, as divergências raciais e os conflitos de guerra. E verificaremos que ou nos desculpamos uns aos outros na condição de espíritos frágeis e endividados, que ainda somos quase todos nós, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. Eis porque Jesus, há quase 20 séculos, nos exortou perdoarmos aos que nos ofendam 70 vezes 7, ou melhor, 490 vezes. Tão só nessa operação aritmética do Senhor, resolveremos a crise da intolerância, sempre grave em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia, começando de nós. Continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos:
Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Alfredo Augusto de Azevedo, Paulo César dos Reis, Paloma Reis Argolo, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzete Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende, Gláucia Curado Santos, Raimundo da Conceição, Pedro Barros de Alcântara, Carlos Henrique Nogueira da Cruz, Diva Nogueira da Cruz, Odineia Rosa Soares. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Lúcia Viana Mota, Jonas Guimarães de Brito, Nilson Vátimo dos Santos, Lauro Rezende Brito, Laudelina Rezende, Aurani Sindra Silva, Mário da Costa Silva, Tayane Relui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Yara Gomes de Gouveia, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Paulo Rogério Miranda Lopes, Leda Brasil, Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, se já recolher-se migalha de luz, diminui a sombra no próximo. Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão, aquele aguarda a sobra de tua veste, esse esmola a bagatela de tua bolsa, aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoa. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Ó minha irmã e meu irmão,
Quantas vezes tomamos a mentira pela verdade, mas o céu nos esclarece e nos desperta sempre. Assim é também o próximo. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O próximo é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no ambiente da aversão, da falta de amor. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no próximo. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada nos frutos. A criatura é vista nas próprias obras, nos gestos, nas palavras, na verdade que demonstra nos seus atos ou na mentira que oculta. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem, notando em nós os pendores e inclinações da nossa alma. Aquilo, pois, que fizeste ao próximo, a ti mesmo fizeste. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento
subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.